A Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor, tem no nome o mesmo título de um livro elaborado com um compêndio de escrito do século I d.C., o Corpus Hermético e a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda é um texto alquímico antigo que fala em um pequeno resumo a maneira de se praticar a alquimia. A lenda diz que é um texto muito antigo retirado literalmente de uma tábua de esmeralda escrita milênios antes de Cristo, mas estudos mais recentes mostram registros em tratados árabes por volta de 800 d.C. É um dos textos mais antigos e mais importantes sobre a alquimia, e na faixa Hermes Trismegistus, a celeste Tábua de Esmeralda, ele musicou completamente o texto A Tábua de Esmeralda presente no livro Corpus Hermético. A capa é retirada do Livro das Figuras Hieroglíficas, do Nicolau Flamel, um livro extremamente complexo, denso, com uma linguagem difícil e hermética, mas que tem em seu prefácio um conjunto de regras que o Jorge Ben narra na música Os Alquimistas Estão Chegando. Ele pegou todas as regras e colocou em parte da música. A imagem contém Jesus Cristo no meio, o apóstolo Pedro de um lado, com a chave da porta do céu, e do outro lado, o apóstolo Paulo, que tem em sua mão um cetro com a cobra enrolada. A imagem contém diversas figuras que são explicadas de forma muito herméticas no livro citado. A música O Homem da Gravata Florida foi escrita em homenagem ao médico e alquimista Paracelso, um médico que foi perseguido pelos seus companheiros por cuidar de pessoas carentes. Ele foi um médico militar que rodou a Europa ajudando pessoas carentes e feridos de guerra. Em seu livro, também muito hermético, chamado A Chave da Alquimia, ele explica da maneira mais simples que ele consegue a maneira como ele enxerga a medicina. E até onde eu consegui entender, é uma perspectiva bastante oriental, utilizando de recursos naturais e explicando o quanto a força de vontade do paciente pode influenciar nos tratamentos. A música Errare Humano Est é uma frase em latim que significa errar é humano. Mas tal frase é lida de forma enganosa quando se pensa que o mesmo está falando sobre os erros, quando na verdade ele coloca a palavra errare no sentido de vagar, andar sem rumo. Como se, quando o ser humano tivesse percebido a imensidão do universo, ele se sentiu sem rumo, sem destino, e passou a estudá-lo como uma maneira de se fixar e fazer a vida ter um sentido. É uma perspectiva bastante poética que acaba dando sentido a toda a obra. Zumbi é uma faixa em homenagem a Zumbi dos Palmares. Zumbi é o nome retirado do título Nzumbi, que significa, entre outras coisas, espírito ancestral, que se parece muito com o nome Nzambi, que significa a suprema divindade nas línguas bantas. É um termo para criador do universo, usados no candomblé e na umbanda. E quando o Benjor canta que ele é o senhor da guerra e das demandas, o mesmo está associando a Zumbi ao orixá Ogum, orixá que abre os caminhos, senhor da tecnologia e da guerra, e que foi sincretizado com o santo católico São Jorge. E na música 5 minutos, que parece ser apenas uma música sobre um mero desencontro, é onde ele mostra de uma forma simples o quanto o tempo é valioso, o quanto apenas 5 minutos pode influenciar fortemente a vida de alguém. O tempo é o que se tem de mais valioso e é estando presente e atento que percebemos o quanto alguns minutos fazem diferença na vida de alguém. E você, o que achou da obra? Particularmente é uma das minhas preferidas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.